Ela aprendeu a mascarar a dor com sorrisos para não incomodar. Desde muito cedo, ela entendeu que mostrar vulnerabilidade era mal visto. Sempre que tentava compartilhar alguma tristeza, percebia olhares impacientes, conselhos apressados ou um silêncio desconfortável. Então, como forma de proteção e também por necessidade, desenvolveu a habilidade de sorrir mesmo quando tudo doía por dentro. Era o tipo de sorriso que enganava até ela mesma. Um reflexo condicionado de quem aprendeu que sentir demais, mostrar demais, falar demais, podia ser demais para os outros. 2. Doava o melhor de si, esperando, no fundo, alguma reciprocidade. Era generosa por natureza, fazia sem esperar retorno, dizia isso com convicção. Mas lá no fundo havia um desejo tímido de ser notada, de ser cuidada também. Ela se entregava por inteiro nas relações. Ouvia com atenção, oferecia apoio, estava sempre disponível. Não fazia jogos. Acreditava que quem dá o melhor merece, no mínimo, respeito e consideração. Mas muitas vezes recebia silêncio, desdém ou ausência como resposta. 3. Carregava o emocional dos outros sem que ninguém notasse o dela. Era o porto seguro de todos. Quando alguém precisava desabafar, ela estava lá. Absorvia dores, medos, traumas, como se tivesse espaço infinito dentro de si. Mas quase ninguém se lembrava de perguntar como ela estava de verdade. E mesmo quando perguntavam, sua resposta automática era um "tô bem", acompanhado de um sorriso sutil. Ninguém via que, por dentro, ela estava cheia de rachaduras. 4. Ouviu muitas vezes que estava exagerando e acreditou. Em momentos de crise, quando sua dor transbordava, o retorno era frio. Você está exagerando, não é tão grave assim. Você é sensível demais. Aos poucos, ela começou a duvidar da própria percepção. Se sentia muito, chorava muito, falava muito. Talvez o problema fosse ela. Começou a se calar, a guardar tudo. Internalizou tanto essas falas que, mesmo nos momentos mais difíceis, evitava demonstrar qualquer emoção que pudesse ser considerada exagero. 5. A exaustão se instalou devagar, disfarçada de "tô bem". A fadiga emocional foi chegando aos poucos, sorrateira. No início era só um cansaço mental, depois passou a ser físico, até se tornar algo constante. Mas como ela dizia estar bem o tempo todo, ninguém notava. Continuava sendo a eficiente, a prestativa, a amiga presente. Por dentro, no entanto, algo desmoronava. Ela já não sabia mais o que era descanso real. Vivia no automático, cumprindo obrigações sem prazer, apenas por costume. 6. O corpo começou a falar o que a boca silenciava. Vieram as dores no estômago, os batimentos acelerados, o sono irregular. O corpo começou a emitir os sinais que ela tanto tentava esconder em palavras. Era como se ele gritasse o que a alma já não aguentava mais conter.
Cada sintoma era uma mensagem de alerta. Você está passando dos seus limites. Mas ela seguia em frente, tentando manter as aparências, resistindo até onde podia, até onde não deveria. 7. A mente pedia pausa, mas o coração insistia em continuar. Ela sabia que precisava parar. Pensava em sumir por uns dias, desligar tudo, desaparecer um pouco do mundo. Mas algo dentro dela a impedia. Talvez fosse o medo de ser esquecida, ou aquela culpa sutil por deixar de ser útil. O coração, teimoso, continuava pulsando por pessoas que pouco faziam por ela. Era um conflito constante entre razão e emoção. E quase sempre a emoção vencia, mesmo que à custa do próprio bem-estar. 8. Cada vez que ela pedia menos, sentia-se mais vazia. Aprendeu a não pedir mais nada, nem atenção, nem cuidado, nem ajuda. Toda vez que demonstrava necessidade, era ignorada ou julgada. Então decidiu se calar. Mas esse silêncio cobrava um preço alto. A sensação de estar vazia por dentro, como se estivesse desaparecendo aos poucos. A falta de troca começou a corroer a alma, e mesmo cercada de gente, sentia-se cada vez mais sozinha. 9. Confundiram sua entrega com obrigação e abusaram disso. Porque ela sempre dizia sim, passaram a esperar isso dela. E quando por acaso dizia não, vinham as cobranças, as caras feias, os afastamentos. Sua generosidade virou rotina, e rotina virou obrigação. Ninguém mais via como escolha ou carinho, e sim como dever. E ela, sem querer decepcionar, continuava entregando, mesmo cansada, mesmo sobrecarregada, até perceber que estava sendo usada e não valorizada. 10. Foi chamada de intensa, quando na verdade só era sincera. Ela sentia tudo com profundidade, amava com entrega, chorava com verdade, falava com emoção. Mas em um mundo onde tudo é superficial, sua intensidade parecia exagero. Ouviu que era demais, que levava tudo muito a sério. Mas o que os outros viam como excesso era só a sinceridade com que vivia. Ela não sabia viver pela metade, só queria ser compreendida, não julgada. 11. A solidão a dois doía mais que qualquer abandono. Estar ao lado de alguém e mesmo assim se sentir sozinha era uma dor que ela custava a explicar. A presença física não supria a ausência emocional. Era ignorada, silenciada, esquecida dentro de relações que deveriam acolher. E isso a machucava mais do que estar sozinha de fato. Porque era uma ausência disfarçada de companhia, e isso confundia, ferida após ferida. 12. Quando ela parou, ninguém perguntou por quê. Houve um momento em que ela simplesmente parou, de mandar mensagens, de se oferecer, de perguntar como os outros estavam. Parou de insistir. E o mais doloroso foi perceber que ninguém notou. Ou se notou, não se importou o suficiente para perguntar. O silêncio dela foi recebido com indiferença. E aquilo doeu mais que qualquer palavra dura.
Mostrou com clareza quem realmente se importava e quem só a procurava por conveniência. 13. Percebeu que ser forte demais a tornava invisível. Ao aguentar tudo, a chorar escondido, a sorrir sempre, ela virou alguém que não precisava de nada e por isso ninguém oferecia nada. Sua força virou motivo para que as pessoas não se preocupassem com ela. Ela era a que sempre dava conta, a que resolvia tudo, a que estava sempre bem, só que não estava. E aos poucos, percebeu que sua armadura de força era também sua maldição. Ninguém via a mulher por trás da muralha. 14. Não era drama, era um grito silencioso por acolhimento. Suas reações não eram exagero, eram alertas de alguém que estava sufocada. Mas como ela não fazia escândalo, ninguém notava. Seu choro era silencioso, seus pedidos de ajuda vinham disfarçados de frases leves, e por isso passavam despercebidos. Ela não queria atenção, queria conexão. Queria um olhar que dissesse: "Tô aqui, me conta o que está doendo", mas quase nunca vinha. 15. E no fim, entendeu. Não dá para se doar a quem só sabe sugar. Foi só quando chegou ao limite que ela entendeu. Se doar demais para quem não retribui é um caminho certo para o esgotamento. O amor, o cuidado, a presença, tudo isso precisa ser recíproco. Não se trata de fazer por interesse, mas de não se perder tentando salvar quem não se importa em te ver afundar. Ela aprendeu, da maneira mais dura, que amar os outros não pode custar o próprio amor próprio.